Fala, meus amigos, aqui é o Coelho no Japão. Amigos, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com o Peter. Dá um oizinho aí, Peter, rapidinho. Pessoal, o Peter, como você já sabe, ele é desenvolvedor de games pro Nintendo Switch. Tem uma playlist, esse é o 3º episódio. Dá uma olhadinha na descrição que eu coloquei uma playlist da nossa conversa. A gente já falou sobre o hardware do Nintendo Switch, a gente já falou o que ele acha sobre o futuro do Nintendo Switch, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidade de como é desenvolver pro Nintendo Switch, tá? E eu acho que muitos de vocês querem saber dicas também de como fazer pra poder trabalhar com o Nintendo Switch, trabalhar com games, e a gente vai fazer depois um podcast sobre isso, tá? O nosso Coelho Cast, vocês podem encontrar o link dos outros episódios também na descrição. Vamos começar. Pets, fala pro pessoal, quantos anos você já tá trabalhando com videogame, cara? Tô trabalhando mais ou menos há 14 anos em videogame. Em que estúdios que você já trabalhou? A maioria é estúdios indies, né? No Brasil tinha uma empresa que era a Nano, onde eu trabalhei com o Coelho, né? Um prazer enorme. Aqui na Inglaterra... O prazer foi muito meu. Foi bom, essa época foi boa, hein? Foi ótimo. E aqui na Inglaterra, tô aqui há 5 anos, trabalhei em estúdios indies também, chamados Relentless, Gobo e agora da Future Lab. Você trabalhou só com jogos indies ou alguns desses estúdios também chegaram a trabalhar com jogos AAA de maior orçamento? A maior parte indie, o que chegou mais perto de um AAA, não é um AAA, mas era um orçamento já maior, uma equipe bem maior, cerca de 60 pessoas envolvidas mais ou menos, que foi no último trabalho, que trabalhei no Miami Street, que é um jogo que está em soft launch, está em alguns territórios só, um jogo de corrida feito com a parceria com a Microsoft, é um jogo free to play, não tem mais informações de como é que ele tá no momento agora, mas que certamente foi o de maior equipe, maior orçamento que eu trabalhei até hoje. Muito maneiro. Então, a primeira pergunta que eu queria, falar com você era em relação ao Dev Kit do Nintendo Switch, mas antes de eu te perguntar isso, você tem alguma informação de modo geral, assim, de quanto que custa pra você fazer um jogo AAA desses? Ah, é muito, muito dinheiro, estamos falando aí da casa começa assim, vamos dizer, um Double A para um Triple A, uma coisinha mais básica, começa a dezenas de milhões de dólares e chega a centenas de milhões fácil, né? É uma outra escala, é um outro mundo. Eu não tive a oportunidade de trabalhar ali, mas pra falar a verdade, eu gosto muito do mundo indie, então acho que eu nem penso em migrar pra essa área. Pra mim é um outro trabalho, é muito diferente. Né? E pra fazer um jogo indie, é claro que é muito difícil você falar, porque cada jogo é um jogo. De repente, pra poder fazer um jogo com um visual 2D, uma animação bonitinha, pra poder lançar pra consoles em si, chega a entrar na casa do 1 milhão, 2 milhões ali? Como é que é, mais ou menos, uma faixa? Eu acho que quando você começa a falar já de milhão, você já começa um pouco a migrar para o que algumas pessoas chamam do Triple I, né? Que são jogos indie mais parrudos aí. Mas normalmente você tem algum investimento externo, uma publisher, uma publicadora que está bancando o jogo, mas você consegue ter coisas bem menores, assim, um orçamento bem mais enxuto com isso, caso de dezenas de milhares ou centenas de milhares de dólares, reais, de dinheiros, que você consegue fazer coisas muito legais. Mas eu acho que, como a linha geral, essa faixa do 1 milhão, acho que é bem interessante para os jogos bem-sucedidos indie. Porque já incluindo aí desenvolvimento e alguma publicidade, um marketing, a promoção do jogo, que é fundamental também para ele ser bem-sucedido, né? E isso você tá falando em equipe de mais ou menos quantas pessoas? Varia um pouco dependendo da etapa do projeto, mas eu diria alguma coisa entre 6 e 12 pessoas normalmente. De meia dúzia a uma dúzia de pessoas, vamos botar aí. Muito legal. Pets, fala pra gente agora, eu sei que vocês não podem falar muito sobre o kit de desenvolvimento do Nintendo Switch, mas só pra quem tá ouvindo e não sabe o que é isso, pra você poder desenvolver pro Nintendo Switch, isso é bastante comum na indústria dos games, a Nintendo ela precisa fornecer uma versão especial do Switch, né, pra você, inclusive ele tem mais memória, o do Switch normal tem 32 GB, enfim, eu vou deixar pro Peter falar sobre esse tipo de coisa, mas é uma versão especial do Switch pra você poder desenvolver nele. Os desenvolvedores, eles por contrato não podem dar muitas informações, mas de modo geral, como que é, Peter? Fala pra gente tudo que você pode dizer aí sobre o Dev Kit do Switch, que o pessoal quer saber. É todo cercado de mistério, né? Isso é uma pena, eu gostaria de poder falar mais, mas ele não é muito diferente de um Switch retail, né, de Switch que você compra na loja. Você tem, na verdade, tem duas versões, você tem o que eles chamam do Dev Kit e você tem o Test Kit. O Test Kit, ele visualmente, fisicamente, ele, até onde eu sei, acho que é 99%, 100% igual ao que você compra na loja. Apesar de que ele tem algumas ferramentas extras. Você pode colocar seu jogo que não está publicado ainda, você pode instalar direto nele através de um cabo USB, por exemplo. Por outro lado, você não consegue colocar jogo que já foi lançado nele. Você não pode pegar só o cartucho do Zelda e jogar ali, não funciona. Mas ele tem as ferramentas extras para você testar como é que o jogo está rodando, qual a performance, como é que está a memória, enfim. Se o jogo trava, você consegue tirar uns relatórios e tudo mais. Mas ele é praticamente igualzinho, apesar de ele funcionar diferente, ele é igualzinho um Switch normal. O Dev Kit é um pouco diferente, que, por exemplo, você olha pra ele, você olha de frente, ele é igual, mas você vira ele de lado, ele é mais gordinho, ele tem quase que o dobro da espessura de um Switch normal, né? Ele tem... Nossa.
não é nem, assim, né, ele tem uma bunda, né, maior, assim, né, da parte de trás dele, sabe quando você tem um celular que você compra essas baterias alternativas que são mais capacidade, que são mais gordinhas? É muito essa impressão, assim, ele é bem mais parrudinho atrás e ele tem umas conexões extras que você não tem no normal, né? Alguns cabos extras para você poder usar as ferramentas ali. Ele tem mais memória também, basicamente isso, mas as principais variações são, você não consegue usar ele em modo na bateria. Ele não tem, na prática a bateria dele não funciona, ele tem que estar plugado na tomada o tempo todo, por exemplo. Então, assim, mas você consegue pegar ele, jogar, é um pouquinho mais pesadinho, mas funciona igual, assim, né? Mas, por outro lado, pra gente, como desenvolvedor, tem uma série de coisinhas lá que você consegue acessar que auxilia muito na hora de fazer um jogo. Quando você fala em ferramentas extras que ele tem, é o que? Você consegue ver a tela, um prompt de comando, né, com os códigos passando na tela do Switch pra ver os relatórios, é disso que você tá falando? Você, por exemplo, quando começa um jogo ali, quando tá no modo de desenvolvimento, logo que ele lança, ele te joga na tela, assim, num arquivo, né, uma série de informações sobre a parte visual dele, a memória, sobre o CPU, sobre a placa gráfica, informações assim, de configurações dele e tudo mais, coisas super técnicas assim, né, mas saem pra você. Ele chega a ter mais potência? Ele é mais forte? De repente o chip dele é mais forte ou é exatamente igual, o mesmo hardware? É o mesmo hardware, mas você consegue usar nele um modo boost que usa um pouquinho, vamos dizer, como se fosse um overclockzinho nele, em comparação com o modo retail. É até engraçado, porque no momento que você liga isso, na hora você começa a ouvir uma ventoinha, né, um ventiladorzinho, fica um barulhinho chato. Então assim, acontece muito assim, né, a gente tá testando o jogo e alguém na mesa do lado tira o fone e fica assim, que barulho é esse? Aí quando vai ver, é o seu Switch que tá lá derretendo na sua mesa ali, porque ele tá com processamento no talo ali, tá tipo sofrendo pra rodar o seu jogo. Isso acontece também. Legal, bem interessante. E o Joy-Con, ele tem alguma feature diferente ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Mas aí, ó, pessoal, informação aqui exclusiva, bem legal saber disso aí direto de quem tá trabalhando, né, produzindo pro Nintendo Switch. Olha só, falando agora um pouco sobre desenvolver jogos pro Nintendo Switch, né, o Davi Eduardo, ele quer saber o seguinte, você falou pra mim nos outros blocos que o jogo que vocês estão produzindo agora, vocês não podem dar muitos detalhes, mas ele é especificamente o principal plataforma que ele tá sendo pensado, é o Nintendo Switch, mas ele é multiplataforma. Atualmente, qual que é o melhor console para se produzir jogos, na sua opinião? Para mim, o melhor console, como desenvolvedor, o melhor console para se trabalhar é aquele que é mais fácil de trabalhar. Não necessariamente é mais poderoso, mas é aquele que tem a documentação mais detalhada e mais precisa, mais fácil de acessar. Quando você entra no portal de desenvolvimento deles, que você consegue achar a informação que você precisa de forma rápida. E também que tem ferramentas de desenvolvimento que te auxiliam. Vamos dizer, se o jogo travou, você consegue saber por que ele travou de uma forma mais rápida também. E nesse sentido, para mim, a plataforma mais sólida e mais prazerosa, de certa forma, de trabalhar é o PlayStation 4. Né? As ferramentas da Sony, em geral, são super redondinhas. Você consegue, pela sua rede local na empresa, você consegue extrair informação do PlayStation que está rodando na mesa do seu colega de equipe. Você consegue ligar, instalar o jogo, controlar o jogo remotamente. Enfim, você faz de tudo ali, que é super prática. É muito bom. Mas nesse sentido, é uma mão na roda, né? Muita coisa. Agora, o Nintendo Switch não fica atrás, tá? Assim, eu acho que é um pouquinho mais limitado, né? Algumas ferramentas dessas, mas ele é super bom também. E o próprio Xbox também não fica pra trás. Eu diria que hoje em dia, mesmo para um desenvolvedor indie, com recurso mais limitado, todas as três plataformas são super amigáveis para se trabalhar. Quando você lê a respeito de como é que era desenvolvimento para PlayStation 1, pro Super Nintendo, pro Xbox One, era uma selva. O negócio era muito inóspito, muito ruim, assim. Então, eu acho que hoje em dia a gente tá vendo uma fase super amigável, super, né, fácil de trabalhar. Eu acho que isso entra bastante também na pergunta do Rafael Feliciano, né? Ele perguntou se a Nintendo mudou nos últimos anos em relação com os estúdios, né? Se eles fizeram coisas para facilitar, né, em comparação com o que eles faziam antes, para trabalhar melhor com os estúdios. E ele quer saber se isso realmente teve um impacto positivo na quantidade de pessoas que querem trabalhar com a plataforma. Sem dúvida. Eu não sei dizer de quantos anos para cá, mas certamente talvez, vamos dizer, 5, 10 anos para cá, ela mudou demais. Tanto é que é só para ver a quantidade de desenvolvedores indie que estão focados na plataforma Nintendo, né? O quanto que isso aí explodiu. Você vê que ela tem sido muito mais amigável para atrair desenvolvedores menores, e você vê isso também, esse esforço até mesmo nas ferramentas que estão disponíveis para você fazer jogo para plataforma. Antigamente você tinha que fazer uma coisa só com a linguagem de programação, né? Com a API que eles forneciam, que era uma coisa com pouca documentação, poucas discussões rolando, principalmente discussão para quem não fala japonês, e isso ficou mais aberto, eles já botaram o desenvolvimento
eles hoje têm uma área de inglês super boa, né? Pra mim, que, por exemplo, que não falo japonês. Mas o fato de que eles estão dando suporte e auxiliando a Unity, a Unreal, a melhorar as ferramentas dele, ficar mais versátil, mais fácil de trabalhar, isso aí é um salto de qualidade, mas é um salto de facilidade para trabalhar na ferramenta, que é uma coisa incrível. Então não tem nem dúvida. Hoje em dia, a Nintendo é uma plataforma super, super prazerosa de trabalhar. Que bom. Então, eu acho que isso entra também na pergunta do 19 Games, que ele mandou aqui. Ele falou o seguinte: se você já entrou em contato com alguém da Nintendo, né, pra suporte e tal, e de como que você foi tratado, né, como que eles são. Se eles te trataram bem como um desenvolvedor, se eles não deram muito suporte. Aí ele falou assim: fala pra ele ser sincero, hein? Não tem nada a esconder, não. Eles são super bons, assim. Ao longo do desenvolvimento agora do nosso jogo atual, a gente teve alguns momentos, mas de algumas dificuldades técnicas, coisas que não funcionavam, e eu postei, assim, algumas dúvidas lá. Por que o jogo tá travando aqui? Não travava até a versão anterior da Unity, ou não travava quando eu fazia tal coisa. E eles responderam, eles foram atenciosos, enfim, não tem absolutamente nada a reclamar disso aí. Foi super bom. É muito legal. A gente vê bastante relatos sobre isso, né? É bom saber em primeira mão também. Outra pergunta aqui é o seguinte: é muito difícil você ter um jogo aprovado pra entrar no eShop da Nintendo? Eu não tô envolvido diretamente na linha de frente dessa parte mais de negócios. O que eu tenho a dizer é que a Nintendo, como as outras plataformas também, elas têm as linhas, as guidelines deles, né? Os requerimentos para você publicar na plataforma, e você tem que aceitar isso. Não me parece que eles estão muito restritos hoje em dia com relação ao que você está postando, desde que você respeite as regras daquela plataforma. Então, por exemplo, coisas tradicionais que você vê em todo jogo, não é à toa. Quando tá salvando, tem um íconezinho dizendo: não desliga os videogames nesse momento. Quando você usa um controle, quando você está explicando os controles, para usar o ícone correto para aquela plataforma. O tempo de carregamento tem que ser menor do que X, a performance tem que estar dentro de um certo nível aceitável. Uma vez que você siga as regras, documentação, usabilidade, tudo, esteja dentro daquilo ali, eu acho que eles estão muito mais abertos a aceitar o seu conteúdo ali, né? Eu acho que para eles é muito mais importante ter essa, vamos dizer, que todo mundo, qualquer coisa que seja publicada, ter um nível de qualidade mínimo. Isso para eles é mais importante do que exatamente, se o jogo, qual a marca que é, qual personagem, se tem violência ou não tem. Isso aí, acho que me parece estar secundário hoje em dia. Entendi. Isso eu acho que entra bastante numa outra pergunta que eu ia até fazer pra você, né, do Fábio, do canal Eu Te Falo, que ele perguntou qual que é a empresa no quesito de restrição de conteúdo em plataforma que é melhor em relação a isso. Então, pelo que você tá dizendo, não tem mais essa separação, né? A Nintendo tinha bastante essa reputação no passado, mas então hoje em dia eles não têm uma restrição no conteúdo, né? Qual que é a melhor empresa? Tem uma resposta pra isso? Eu diria que não, assim, em geral eu não diria restrição, mas eu acho que você tem, assim, não me parece que nenhuma delas vai te restringir, vai te proibir de lançar um jogo ali por conta de alguma questão dessa, mas isso aí pode afetar o quanto que elas vão promover o seu jogo. Então isso é uma coisa a se pensar, assim, eles não vão se tornar seus inimigos, mas não vão ser tão amigáveis em alguns pontos. Tipo assim, eles não vão colocar o seu jogo no Nintendo Direct, por exemplo, se ele for muito zoado. Uma coisa que muda bastante, assim, que, vamos dizer assim, tem essa questão de qual tipo de conteúdo que você oferece, de restrição ou não, mas mais importante do que isso é o quanto daquela plataforma você está fazendo uso, o quanto dos recursos únicos de cada plataforma você está fazendo uso. Então, no caso do Switch, se o seu jogo oferece um mecanismo mais interessante com o Joy-Con, ele tem bastante promovido. Se no Xbox One você está vendendo um jogo que faz uso de um jogo de 4K, ele vai ser promovido mais fácil. Então, acho que você fazer uso disso para se promover junto também. Entendi, é bem interessante essa questão. Agora, duas perguntas rápidas, assim. A primeira delas da Nayara Simão. O que ela quer saber é se no estúdio onde você trabalha, nos estúdios onde você já trabalhou em geral, se tem mulheres no desenvolvimento dos jogos. Tem mulheres no desenvolvimento dos jogos, mas infelizmente ainda bem pouco, assim. Então, no estúdio atual, por exemplo, somos 16 pessoas e são só 2 mulheres atualmente. Então, essa é uma coisa que a gente tem que corrigir. Assim, não é uma coisa que eu sinto orgulho, não. É uma coisa que, não só na questão de mulheres, mas a questão de você abraçar pessoas de outras etnias, de outros países, de outras religiões, de tudo. Basicamente, você criar uma diversidade maior. Ainda mais aqui na Inglaterra, né? Eu acho que país europeu, você vê todo mundo, é tudo homem branco em volta de você. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser quebrada. Mas, infelizmente, ainda tem um caminho longo pela frente aí. Pois é. Essa é uma questão que o pessoal tá discutindo bastante hoje em dia. Mas esperamos que melhore aí, já, daqui pra frente. O Junior Bill, né, tá perguntando, que eu achei engraçado, ele quer saber se a Nintendo paga em dia, né? Porque a gente manda o dinheirinho pra eles e a Nintendo tem que pagar vocês. Eles pagam em dia direitinho? Nintendo é uma boa pagadora. Eles são japoneses, eles têm toda a tradição, eles são respeitosos, eles têm a honra deles, pode confiar, não tem dúvida. Uma coisa que o Vitor Lima quer saber é o seguinte: é preciso de um hardware potente pra você desenvolver jogos de qualidade pro Nintendo Switch? E outra coisa, ele quer saber se você acha que a Nintendo, ela só produz o seu hardware, né, o hardware do Nintendo Switch, pensando nas suas próprias necessidades, ou se eles levam em consideração as necessidades dos desenvolvedores também. O hardware que você
precisa para desenvolver um jogo pro Switch é muito simples. Você não precisa de nenhum computador especial, nenhum recurso especial, né? Assim, eu diria que qualquer computador aí de lançar nos últimos 5 ou 10 anos vai te dar o que você precisa fazer para desenvolver ali. Nesse sentido, é super, super acessível. Não precisa de nada único, não. Uma coisa que perguntaram também, que eu acho interessante você dar sua opinião aí, quais as maiores dificuldades em adaptar um jogo de uma plataforma antiga pro Nintendo Switch? Por exemplo, do Wii mesmo, né? Que ele já tem um processador diferente, esse tipo de coisa. Qual é a maior dificuldade nesse sentido? Acho que a maior dificuldade é que todo mundo tende a pensar nessas plataformas como se fosse uma evolução linear, né? Vamos dizer assim, o PS3 é pior que o PS4, que é pior que o PS5 quando sair. Logo, tudo que tiver na plataforma mais nova vai ser melhor que o anterior. Só que essas coisas não evoluem de uma forma tão clara assim. Então, por exemplo, de uma plataforma para outra, você tem, às vezes, o processador é mais rápido, mas a memória é mais lenta. Às vezes você tem mais memória, mas ela, por exemplo, o Switch ele tem uma memória 6, 7 vezes mais lenta que do PS4. Mas a CPU não é tão mais lenta. Então, assim, você tem que balancear. Por exemplo, às vezes um tipo de efeito visual que você consegue fazer rodar super bem numa plataforma, roda mal na outra. Mas o contrário não acontece, né? Então você tem que saber balancear, saber trabalhar com o que cada plataforma oferece de bom e de ruim. Eu acho que essa que é a dificuldade. Não é só a questão de que, esse é mais rápido que aquele. Esse é mais rápido nisso e pior naquilo. Então você fazer esse quebra-cabeça que é o desafio. Eu entendo o que você tá dizendo. A gente costuma bastante pensar, tipo assim, é um jogo de uma plataforma antiga, então com certeza vai tranquilo, né? Mas não é bem assim. Tem muitas peculiaridades, né? Eu acho que pra gente fechar aqui esse bloco, né? Depois a gente conversa mais sobre isso quando a gente for fazer nosso podcast. É uma pergunta do Andrei Oliveira, né? Ele mandou em 2 partes, mas a segunda parte é bastante interessante, que ele falou o seguinte: o quão diferente é o processo de desenvolvimento dos games para as diferentes plataformas, né? Em mais ou menos qual fase do desenvolvimento o produto inicial se desmembra em suas diferentes versões e se isso varia muito de jogo para jogo ou não? Essa pergunta é bem boa. No nosso caso, assim, a gente tem trabalhado a nossa ideia que todas as plataformas andem mais ou menos juntas o tempo todo. A gente não quer ter uma plataforma líder, né? A principal plataforma do projeto é o Switch, mas a gente não quer que nenhuma plataforma fique muito para trás nesse sentido. Eu acho que hoje em dia, com essas ferramentas que nós temos hoje com Unreal e Unity, por exemplo, essa boa parte dessas diferenças já foi amortizada, já foi reduzida bastante. Então, durante grande parte do desenvolvimento, a diferença, eu diria que é quase que nenhuma. Claro que tem diferença de performance e tudo, mas de maneira geral, isso não te afeta tanto em grande parte do desenvolvimento do jogo. Então, isso ficou muito mais fácil hoje em dia. Então, assim, durante uma parte do desenvolvimento, elas são muito parecidas. Eu diria que nos últimos 20%, 30% do projeto, que talvez você comece a quebrar um pouco isso, porque é onde você começa a ter que também enquadrar o seu projeto, o seu jogo, nas regras de cada plataforma. E isso costuma variar um pouquinho. Então, você tem que se preocupar como oferecer a informação dos controles, por exemplo, ou começa a ter que otimizar para uma plataforma e para outra. E muitas vezes a otimização ela acontece em pontos diferentes, né? Então, numa plataforma o jogo roda bem, mas a interface está lenta. No outro é o carregamento que está demorando muito, mas o jogo roda bem. E você começa a trabalhar em pontos diferentes do jogo, de uma forma muito esporádica, assim, muito pontual para cada plataforma, e isso consome muito tempo. Claro que isso varia de projeto para projeto, mas, de novo, com as ferramentas modernas hoje, isso aí já ficou bem mais fácil. Exceto essa parte final, que já é aquela parte daquela polida final para lançar, para deixar o jogo um pouquinho com a cara de cada plataforma que ele vai sair. Eu acho que isso responde também a pergunta do Lucas Moura, que era bastante em relação a isso também. Mas, cara, que papo maneiro, hein? Eu acho que deu pra você explicar bastante sobre como que é desenvolver pro Nintendo Switch, como que é o hardware dele. Peter, muito obrigado mesmo. Então, meus amigos, muito obrigado, né, por assistirem. Espero que vocês tenham curtido. Vejam as outras partes dessa nossa conversa também, que ficaram muito legais, cheios de informação. Então, eu agradeço muito o tempo do Peter pra isso. E conheçam as lojas que apoiam o meu trabalho aqui no canal. Então, eu agradeço muito se vocês puderem conhecer lá. Pra comprar o Nintendo Switch, por exemplo, a loja Cogumelo Shop, que eles têm ótimos preços. Então, se tem interesse de comprar o Nintendo Switch, vocês podem entrar lá. É uma loja online super confiável. Todas as lojas que eu recomendo sempre pra vocês aqui, eu converso diretamente com eles. Fui eu que fui atrás deles. Então, vocês podem confiar, tá bom? Pra vocês comprarem jogos a preços baixos, também eu recomendo muito a Big Boy Games. Eles vendem online pro Brasil inteiro. Eu acho que vocês vão encontrar coisas muito boas lá. Só entrar aí na descrição. E pra comprarem jogos digitais, né? Eu falei até no outro bloco que o estúdio do Peter já tem jogo no eShop do Nintendo Switch, né? Que é o Velocity. Eu já joguei aqui, eu já recomendei pra vocês em outro vídeo, muito legal. Vou deixar o link na descrição. Vocês podem comprar na 03 Games, né? O cartão de eShop, que é mais barato do que comprar no próprio eShop dos Estados Unidos. Ainda mais agora com o dólar que tá super alto. Vocês podem pagar em real e tudo mais. Então vocês podem conhecer lá. E também, se vocês gostam de action figures, se vocês
vocês gostam de colecionáveis geeks de todo tipo, a loja Elite Colecionáveis traz direto do Japão para os colecionadores do Brasil produtos exclusivos daqui, de Cavaleiro Zodíaco, de Dragon Ball Z, tem de Game of Thrones também, muita coisa legal. Então só de vocês conhecerem lá, vocês já apoiam bastante aqui meu trabalho, tá bom? Então, Peter, fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar, cara. Eu vou deixar os links todos na descrição. Bom, antes de mais nada, obrigado aí, galera, pelo tempo, obrigado aí pelo espaço, Rodrigo, né, o Coelho, amigão do peito, uma pessoa incrível. Pessoal, deixa eu só interromper, a gente tá sendo super formal conversando assim, porque na verdade a gente tá criando esse conteúdo pra vocês, né? Mas a gente não se chama, o pessoal chama ele de Pets, eles só me chamam de Diguinho e é isso aí. Assim, vocês não têm noção do que é trabalhar com esse cara, assim, uma coisa incrível, assim, ele entra no o Diguinho entra no ambiente, ilumina o lugar de alegria. Vocês acham que ele é um personagem, de repente ele é assim só na imagem? Não é, ele é assim todo dia, é uma coisa incrível, é muito legal. Então, você tá me deixando com vergonha. Que vergonha. Mas fala aí. Não, então é ótimo, assim, muito obrigado pelo espaço aqui, você tá no Japão, tô na Inglaterra, estamos no mundo, né, falando vídeo com o pessoal no Brasil, eu acho isso sensacional. Então eu agradeço muito. Bom, então, galera, quem quiser, com certeza vocês vão ter outras perguntas, podem me atralhar de pergunta aí. O melhor jeito de entrar em contato comigo é no Twitter, é o @piteco, com P-E-E, né, Piteco, mas o Coelho, o Diguinho, né, vai colocar isso aí no vídeo, aí no link pra vocês. Podem entrar em contato, mandem suas perguntas, eu vou responder assim, da forma que eu puder melhor. Espero que tenha sido interessante, que vocês tenham gostado e, enfim, foi um grande prazer, um grande beijo e até a próxima. Valeu. É isso aí, faz um jabá, faltou fazer um jabá aí pro pessoal comprar o Velocity. Eu sou ruim de jabá, vocês já estão vendo. Então, temos o Velocity, que é um jogo super acelerado de ação, de plataforma e nave, assim, né, de espaço, disponível no Switch. Vai estar o link aí disponível para vocês. Dê uma conferida lá, que o jogo é super legal, assim, para quem gosta de jogo speedrunner, né, uma coisa de bater o tempo, ele bateu o recorde, é uma coisa muito, muito bom, né, então dê uma conferida lá. E no futuro, assim que eu puder, assim, também dar um alôzinho nas novidades do que a gente está fazendo de novo aí, que também é super, super legal. Mas por enquanto, ó, você tem que ficar quietinho. É isso aí, então assim, se vocês fiquem ligados aí de repente no Nintendo Direct aí, nossa, o Coelho acertou essa previsão, agora vocês sabem por quê. É isso aí, gente, tô brincando, claro. Peter, muito obrigado, é ótimo ter você aqui, a gente continua falando aqui no Skype depois que finalizar essa gravação, mas é isso aí, amigos, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Pessoal, esqueci de falar, a gente vai fazer um podcast depois com o Peter outro dia, então fiquem ligados aí pra não perderem e dar uma olhada também nos outros episódios que vocês vão curtir. Vocês são demais, deixem nos comentários de vocês, deixem um like, se inscreve aí no canal, vejam os outros vídeos do canal, achei que vai ter um pessoal chegando que nunca teve aqui no canal antes. Então valeu mesmo aí por participarem sempre, tamo junto. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Então um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu!